senti no meu coração em contar o meu testemunho sobre generosidade. Estive dos dois lados. Eu já precisei de pessoas generosas na minha vida e devido a essas pessoas generosas que eu tive na minha vida, eu aprendi a ser generosa. Olha como que é. Então eu senti no meu coração em compartilhar com vocês alguns testemunhos. É que na verdade tem muitos, mas eu não vou conseguir contar, tipo, todos. Eu vou ver se eu conto, né, alguns e depois eu faço outros vídeos para contar mais, para falar mais sobre como a gente precisa de pessoas generosas na nossa vida. Não só na parte financeira, como de acolher e doar o nosso tempo e o nosso amor. Eu já precisei tanto do financeiro e tanto da pessoa só me escutar. E eu vou explicar para vocês, vou contar alguns testemunhos. Vou começar quando eu tinha meus 3 filhos pequenos, né? Eu tive os meninos muito pertinho um do outro e eu passava muita dificuldade. Eu ganhava muito pouco, sempre trabalhei, porém eu ganhava muito pouco. E a gente passou muita necessidade. E eu acabei me separando, né? Do pai dos meus filhos. Eu me separei, a gente se separou. E ali piorou a situação. Porque ele não me ajudava mais. Pagava pensão, ajudava quando queria. Quando ele sentia em ajudar ou pagar a pensão, ele pagava. E eu, na época, eu era muito menina. Eu tinha o quê? Acho que uns 19 anos, por aí. E eu era muito menina e já com 3 filhos. E minha família toda do sul, né? Toda de Santa Catarina. Então, a gente passou muita necessidade, eu e meus filhos. E graças a Deus que apareceu pessoas generosas. Generosas não só na parte financeira. Pessoas que chegavam e me doavam a cesta básica, o leite, uma bolacha, tênis, roupa para os meus filhos. E eu tenho certeza que essas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, vocês têm total liberdade para chegar aqui e comentar nesse vídeo, porque não é vergonha para mim. Eu jamais vou ter vergonha da minha história de vida, eu não tenho vergonha da minha história de vida, porque tudo que eu passei é um testemunho vivo, né? Eu tô aqui, né, dando o meu testemunho. Então, você que já me ajudou há anos atrás, quando eu tinha meus filhos pequenos, pode comentar. Sinta-se à vontade de chegar e comentar. Porque graças a você, que foi generosa com a gente conseguiu ter uma cesta básica, ter uma bolacha para meus filhos, ter um pão, ter uma roupa, ter um tênis. Foi devido a pessoas generosas. E a gente passou muita dificuldade mesmo. Eu tentei tirar minha vida, para vocês terem noção. Chegou um extremo de dentro da minha casa, poucas pessoas sabem disso. Chegou um extremo dentro da minha casa, eu com 3 filhos pequenos, que eu dava graças a Deus que eles iam para a escola para poder merendar, para poder comer o lanche. E eu lembro que foi acabando tudo. Acabou o gás, acabou. Eu liguei pro pai dos meus filhos e eu falei, olha, a situação é essa, acabou isso, acabou o gás, não tem arroz, não tem leite, não tem nada. Sim, a bênção falou o seguinte, se vira, os filhos são seus. Nessa noite eu dei água com açúcar para minha filha, porque não tinha leite. E os meninos eu enganei e eles foram dormir sem comer. Nessa noite eu tentei tirar minha vida. Nessa noite me deu um desespero, porque eu não via mais saída. Nessa noite eu fiquei sem chão.
Essa noite eu estava perdida, olhando o rostinho dos meus 3 filhos, me culpando por toda aquela situação que a gente estava passando, mesmo não sendo culpada. E nessa noite, eu tentei tirar minha vida. Eu tomei um monte de remédio. Todos os remédios que tinha na gaveta, eu tomei. Deitei no sofá esperando a morte. Sim. Coloquei meus filhos pra dormir, já tudo pensado. Coloquei meus filhos pra dormir, tudo aqui pensado. E sim, fiz isso no desespero. Era um desespero tão grande que eu tinha dentro do meu peito, dentro do meu coração, me ver aquela situação da minha filha não ter um leite, dos meus filhos não ter o que comer, devendo aluguel, sendo despejada, porque já tinham pedido a casa, e a bênção do pai dos meus filhos falar pra mim me virar. Sim, me deu um desespero. Eu fui fraca. Deveria ter sido forte? Deveria. Mas eu não consegui naquela noite. E tomei todos os remédios possíveis que tinha dentro da gaveta. E fiquei esperando a morte, deitada no sofá. E graças a Deus, que Deus sempre põe a mão. Que Deus sempre tá olhando por nós. E Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração e Ele muda cativeiros. Ele mudou o meu. E nessa noite, minha ex-cunhada, já falecida, que teve o estalo e eles me tiraram de lá. Que ela subiu na minha casa, ela e o marido dela, meu ex-cunhado. E eu fui levada para o hospital, fizeram lavagem. Cheguei no hospital quase desfalecida já. Fizeram lavagem. O doutor veio conversar comigo. Quantos anos você tem? 20. 19, 20 anos eu tinha. Quantos filhos você tem? 3 filhos. Me responda, por que você tentou tirar a sua própria vida? Eu comecei a chorar. Aí ele, você tem noção do que você ia fazer? Você tem noção que você ia tirar a sua vida? Sim, eu tinha, só que eu não aguentava mais. Eu tinha noção do que eu ia fazer com a minha própria vida, só que eu não aguentava mais o sofrimento, eu não aguentava mais ver meus filhos daquele jeito, eu não aguentava mais, eu não aguentava. Era muita pressão, era muita coisa, parece que eu não via saída. Eu nadava e não, sabe, não via saída. Parece que eu me enfiava mais ainda num buraco. Enfim. Saí do hospital no dia seguinte. Aquele dia eu saí com a minha cabeça, outra cabeça. E eu falei, Senhor, eu vou conseguir. Eu nunca mais vou fazer isso. Eu vou conseguir. E a partir dali, né, continuei trabalhando, arrumei outro serviço e assim foi. E outras pessoas apareceram, pessoas generosas. E uma com uma mistura, outra com uma cesta básica, enfim. Foi tanta generosidade na minha vida. Eu recebi tanto. Eu recebi muito. Vocês não têm noção. E não vou falar que depois desse dia foi fácil. Não foi. Isso é um testemunho meu, vivo. E teve muitos e muitos dias pesado, puxado. Só que nunca mais eu tentei tirar minha vida. Mesmo eu passando por várias coisas, passando necessidade, nunca mais eu tentei tirar. Eu falava, Senhor, amanhã é um novo dia, eu vou conseguir. Eu orava, eu chorava, eu suplicava, eu falava com Deus. E graças a Deus que eu tive muita gente generosa. Por isso que eu falo, o que transborda no seu coração? Generosidade. E